Glória a Deus, amados. Deixa eu deixar aqui que eu preparei aqui. E mais. Amém. Mas vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. São 2 versículos. O poder do Evangelho, né? São 2 versículos aí que nos falam sobre essa contemporaneidade aí da reforma e que a gente quer trabalhar. A gente sempre tenta trabalhar aqui na igreja, né, além dos princípios da palavra, a mensagem de santidade, e a gente tem trabalhado também nas pregações e nas palavras online isso, mas nós queremos trabalhar sempre também a história da igreja, que influencia a igreja e que ela serve de exemplo para nós, tá? E o Evangelho aqui, o poder do Evangelho, né, que é o trecho da palavra de Deus que influenciou Martim Lutero e que influenciou a reforma. Hoje eu vou falar um pouquinho dos precursores, vou falar um pouquinho desses versos que influenciaram Martim Lutero, principalmente o verso 17. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Feche seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, queremos de forma especial ministrar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, essa mensagem, e que de maneira poderosa o Senhor possa ministrar a cada coração neste domingo, Pai, trazendo a Tua palavra, trazendo da esperança, trazendo da força, Senhor, e que essa mensagem que o justo viverá por sua fé, o justo viverá por fé, que o Senhor possa fortalecer ela no nosso coração. Quantas decisões na nossa vida nós precisamos de fé? Quantas decisões na nossa vida nós precisamos crer, muitas vezes, além das nossas possibilidades? E quantas coisas nós precisamos entregar e confiar ao Senhor? Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa de fé, de esperança e de caminhar ao seu lado, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Aqui ele é interessante, antes de nós entrarmos no verso 17, ele fala: pois eu não me envergonho do Evangelho. Pode ser loucura para alguns pregar o Evangelho, viver da palavra de Deus, eu viver servindo a Deus em um mundo em que as pessoas hoje pensam só nelas, as pessoas hoje pensam em o que elas vão ganhar fazendo isso, ou o que elas vão ter através disso, né? E às vezes você não pode nem viver uma vida normal, falar assim: você está fazendo isso, mas você podia fazer isso ganhando dinheiro. É real. E o cara, eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu quero só fazer isso, né? Então você não tem, às vezes, nem as pessoas estão te julgando pelo que você às vezes só quer fazer, só quer ser, só quer viver. E é interessante esse processo, né? Um monte de gente, teve um jogador agora, né, que ele resolveu aposentar aos 21 anos, jogador da NBA. Ele falou: estou aposentando para ser
pastor de tempo integral. Um monte de gente arrebentando ele. Arrebentando. E ele tomando essa decisão, ganhando um salário milionário, largou tudo para ser um pastor de tempo integral. Né? E às vezes a gente não tem essa realidade. Né? Mas aqui ele não está falando de salário, de vida profissional, de nada. Ele está falando só que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus em ação. E ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, no sentido que o Evangelho para alguns, para o mundo, pode muitas vezes parecer uma loucura ou uma fraqueza. Abre lá em 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18, um pouquinho para frente aí, ó. Fala, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A mensagem do Evangelho, ela pode ser loucura para alguns, mas para aqueles que creem, é salvação, é poder, é vida, sabe? Ela é vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Né? Pensando no conceito do mundo, ele devia se envergonhar dele, né? Especialmente do que está acontecendo nesse mundo, a vergonha que está acontecendo nesse mundo, né? A vergonha dentro das escolas, a vergonha dentro das igrejas, né? Quantas igrejas, denominações, né? Também, e não só de outras denominações ou de outras religiões, mas demonstrando vergonha ao se misturarem com política, vergonha ao se misturarem com a corrupção, vergonha ao se venderem, vergonha ao não terem atitudes de pessoas cristãs. Estamos vendo, né? Ao mesmo tempo, até dentro das igrejas evangélicas e protestantes, pessoas envergonhando o Evangelho, envergonhando, né? Denominações se dilacerando por problemas de desvio, né? De corrupção, de agressão à esposa, de reincidência de agressão à esposa, né? E de outros problemas mais. A gente vê as coisas. Mas aqui Paulo, ele está falando que aquele que realmente vive o Evangelho, vive a verdade, esse Evangelho é poder, esse Evangelho é vida. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Aqui ele não está falando de igreja, denominação, nada. Ele está falando da palavra viva de Deus. Essa palavra viva de Deus, quando ela penetra em um coração, ela se torna poder para aquele que crê. Poder dentro da sua vida. Um poder que faz, às vezes, uma pessoa ter uma restauração. Um poder que faz uma pessoa deixar toda a culpa e todo o pecado. Um poder que faz uma pessoa transformar a sua vida, né? Transformar a sua história. Transformar. Quantas pessoas nós vemos na própria palavra de Deus e nós vemos hoje em dia, quantas pessoas largaram vícios, largaram a prostituição, largaram o roubo, largaram a mentira, né? Largaram a enganação, largaram uma vida de destruição para viver o Evangelho. Foi porque uma igreja, uma instituição ajudou, mas porque eles entenderam que Jesus era a salvação. E aquilo mudou. Se transformou em um poder interior das suas vidas. Se transformou em um poder agindo. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Este é o meio gloriosamente poderoso de se salvar todos os que aceitam o próprio meio de Deus. Né? E ele fala aqui, né? Primeiro do judeu,
depois, não fala nem depois, pelo menos na minha tradução e também do grego. Nós não estamos abaixo ou em uma escala inferior do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Se você crer e entregar o seu coração para Cristo, você entra na fila como outro qualquer. Não está ninguém na sua frente. Só fala que primeiro porque a salvação vem dos judeus. Jesus era uma pessoa judia. E o pai da fé fazia parte desse povo. Na verdade não fazia, ele deu origem a esse povo. Ele sai da terra de Ur, dos caldeus, e começa uma família que começa a buscar a Deus. Começando nessa família. Então, e dentro dessa mensagem da reforma protestante, antes de nós entrarmos nesse verso que inspirou Lutero, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho impactou muitas vidas, e ele impactou muitas vidas na história. E a história não só de pessoas, mas de nações, de regiões foram mudadas por causa do Evangelho. E o Evangelho foi crescendo, se multiplicando, e ao mesmo tempo, o que acontece hoje com pessoas se corrompendo, tomando poder e dirigindo a vida das pessoas, já acontecia na Idade Média, na Idade Moderna, e a igreja perseguia às vezes pessoas que eram contrárias a isso. Antes de Martim Lutero, teve John Wycliffe, que era considerado a estrela da manhã, ele é de 1330, um professor, um paroco inglês que traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Das primeiras pessoas a traduzir a Bíblia além do latim, que o latim é a Septuaginta, que é a tradução, foi uma tradução direta do original para o latim. E muitas das outras traduções que nós temos da Bíblia foi do latim para outra língua, E o Wycliffe, a estrela da manhã, conhecido como a estrela da manhã, aquele que deu luz ao povo inglês, ele traduziu e ele foi perseguido por isso. Não morreu de perseguição, ele acaba tendo um ataque. Mas tem um outro que, logo um tempinho depois, 40 anos depois, John Huss, de 1370 a 1415, defendia que a comunhão deveria ser oferecida a todos os fiéis e que a igreja deveria ser pobre, em contraste com a opulência da igreja católica. E ele pregava que a igreja devia atender a todos, e mesmo aqueles que às vezes não falavam latim, não entendiam nada do que havia na missa, ou num culto, eles também deveriam participar da comunhão. E ele defendia que a igreja devia atender a todos. E ele foi queimado vivo. E fala que ele, nesse momento, ele fala, hoje vocês estão me queimando, mas daqui 100 anos vai vir um cisne do qual vocês não poderão queimar. E ele está profetizando a respeito de Martim Lutero. E Martim Lutero, apoiado por nobres da Alemanha, ele já era pertencente à igreja e ele começa a ensinar, e num dos seus ensinos pede aos seus alunos para fazer teses, e escrever sobre críticas que eles tinham a respeito da igreja, e eles acabam aí fazendo as 95 teses de Gutenberg. E ele acaba colocando depois essas 95 teses na porta da igreja de Gutenberg e acaba sendo perseguido pela igreja por causa disso, mas ele era protegido pelos reis e nobres do seu país, que entendiam que eles deveriam ter uma igreja da Alemanha, e não uma
não seguir a igreja católica naquele período. E eles deveriam ter uma igreja própria da Alemanha, em que Martim Lutero deveria continuar o seu trabalho de traduzir a Bíblia para o alemão. Tá? Mesmo tendo defendido, né, o que ele acreditava, ele foi excomulgado da igreja, né, perseguido, e nesse período ele teve que até se esconder para terminar a tradução, e assim ele começa ali, né, acaba começando a igreja luterana, né? Depois teve a igreja calvinista, né? E também outros grupos que começam a também crescerem nesse período da Reforma Protestante, principalmente aí já não apoiado pela nobreza, apoiados pela burguesia, e como a burguesia estava saindo ao mundo através das grandes navegações, o evangelho também chega à América através dos protestantes. Tá? Aqui no Brasil ele chega através dos holandeses e ele chega através dos huguenotes, mas depois eles são logo expulsos, e depois vem os franceses, também fugindo de perseguição, mas também são logo expulsos, e na realidade o evangelho vai vir só em 1800, né, começando as primeiras igrejas protestantes no Brasil, acho que é de 1816, a igreja luterana e a igreja congregacional que começam aqui no Brasil. Tá? A nossa igreja, como vocês então, ela faz 116 anos, uma das igrejas mais novas, assim, mas já centenárias. Ela vai chegar no Brasil, a nossa igreja, em 1958, tá? Mas seguindo os fundamentos dos apóstolos, a mensagem de santidade, né, e também os fundamentos da reforma protestante. E o que nesse movimento, né, o que esse movimento religioso pregavam? Vocês sabem o que eles pregavam? O que a reforma protestante pregava? O que seu professor de história te ensinou? Ou ele não te ensinou nada? Né? É um período só, né? Na escola é só um períodozinho, mas uma das coisas, eles eram contra a indulgência, né? Contra a prática de vender produtos religiosos, querendo algo em troca, ou de vender um terreninho, comprar o perdão pela compra. Outra coisa, pregava a Bíblia como autoridade. Não era a autoridade do Papa, né, como tendo autoridade para perdoar pecado, mas a Bíblia como autoridade. Né? As igrejas protestantes elas acreditavam na preponderância da Bíblia, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia como uma verdade absoluta. Então pregava isso, que a Bíblia, né, e nós devemos viver isso como uma verdade para as nossas vidas. É lógico que não é todo texto que encaixa em todo contexto, né? Eu tenho que analisar a Bíblia, estudar a Bíblia e encaixar, né, dentro da minha realidade, né? Então é esse contexto, né, que eu não vou pegar alguns trechos da Bíblia e falar, não, eu posso fazer. Né? A mulher de Oséias era uma adúltera, então eu posso. Não é assim. Eu tenho que pegar a Bíblia, estudar a Bíblia e entender ela como verdade para a minha vida, os princípios que ela me ensina para mim. E entender também aquilo que traz desgraça, traz maldição, traz uma vida longe dos caminhos de Deus. A segunda coisa, a salvação pela fé. A salvação, como principalmente aqui Martim Lutero extrai desse texto, a salvação é fruto da fé das pessoas e não da ação de venda de indulgências. Eu não vou comprar o meu terreninho no céu, né? Eu não vou comprar. E isso a gente utiliza, né, em tudo, não é troca com Deus. Eu vou dar esse dízimo, eu vou dar essa oferta, eu vou dar algo que eu vou receber algo em troca. Deus não trabalha dessa forma. Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Você sendo ou não sendo fiel. Ele tem prazer. Mas com certeza ele se agrada daqueles que andam na sua presença, né? E ao andar na sua presença, naturalmente você é abençoado.
sabe? E que a salvação, ela é fruto da fé das pessoas. Eu sou salvo não é pelo que eu faço. Eu não sou salvo por aquilo que eu ajudo, ou pratico a caridade, ou pratico ações, não. Eu sou salvo por aquilo que eu creio. Se eu creio e recebo a obra que Jesus fez na cruz por mim, eu vou ser salvo. É por aquilo que eu creio. Outra coisa, uma livre interpretação da Bíblia. A verdade da interpretação, a verdade da exegese bíblica, a verdade é daquilo que a Bíblia está transmitindo e se relacionando com o mundo contemporâneo, ela não é uma verdade que só o padre ou o pastor ou o líder religioso ou o ancião pode trazer. Deus pode falar, né? Através da vida do seu Salvador, lendo a Bíblia. Deus pode falar através da vida da Noemi, lendo a Bíblia. Deus pode falar através da vida do Cláudio, lendo a Bíblia. E Deus pode falar através dele. As pessoas em outros tempos eram mandadas ficar quietas e não falar nada sobre a Bíblia. Quem só podia falar era o líder religioso. E eles defendiam, então, além, né, da Bíblia como autoridade, a salvação pela fé, a livre interpretação da Bíblia. Se você sabe ler o alemão e agora Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, você pode interpretar e Deus pode falar com você. Se eu tenho uma Bíblia em português e eu sei ler, eu tenho uma Bíblia em inglês e eu sei ler em inglês, e eu vou ler e Deus pode falar comigo. Então, a livre interpretação da Bíblia. Não quer dizer que não vai continuar tendo aí algumas heresias, porque ao ter a livre interpretação, eu posso, qualquer pessoa pode ensinar, né? E como qualquer pessoa pode ensinar outra coisa, pessoal, ele pode ensinar o certo e o errado através de um texto. Qualquer pessoa pode pegar um texto de um livro ou de outro e ensinar o que é certo e errado. Mas eles defendiam a livre interpretação, para que Deus pudesse falar com a vida de cada pessoa e cada pessoa ter uma vida de comunhão e intimidade pessoal com Deus. Entendia que não tinha que ter intermédio entre um pastor, intermédio entre um padre, intermédio entre qualquer outra pessoa. O acesso é direto a Deus, através de Jesus Cristo. Através daquilo que Jesus fez, eu posso ter um acesso direto. O véu foi rasgado e eu tenho livre acesso a Deus. E as 5 solas, né? As 5 solas: sola fide, somente a fé; sola escritura, somente a escritura; solus Christo, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; e soli Deo glória, glória somente a Deus, né? Somente a graça. O pastor Fábio falou, né? Só a graça, né? Como que ele estava falando? Eu falei, né? Ele falou, ó, já está chegando o final do ano. Falei, já está chegando o final do ano. Eu falei, você tem um ano aí quase sem descanso, né? Quase 2 anos sem descanso, sem poder viajar, cuidando de gente no hospital. Karina está nessa, né? Como ele falou, eu estou naquele texto da graça de Deus. Deus não tirou o espinho, mas aumentou a graça, né? Deus pode não tirar a dificuldade, mas Ele vai aumentando a graça para a gente enfrentar esses momentos, né? Então, somente a graça de Deus é suficiente. Crer somente em Deus é suficiente. Crer somente em Cristo é suficiente. Viver na Escritura é suficiente. E através da fé é suficiente. São as 5 solas aí, né, da reforma protestante. Então, o que ele escreve? E Lutero entra nesse trecho da palavra de Deus e fala: o justo viverá por fé. Por fé. E a gente vai falar mais desse trecho. Você não pode perder o primeiro domingo de novembro. Vai estar eu e o pastor Fábio aqui de novo. E eu vou continuar um dia de celebração para a reforma protestante. Vivendo pela fé. Amém? Vamos ficar em pé.
eu queria deixar essa mensagem para vocês. Eu vou continuar ela no primeiro culto da Reforma Protestante, sobre o justo viverá pela fé. É esse dia mesmo que você vai estar aqui, né? É isso aí. Nesse domingo nós vamos estar juntos de novo e eu vou continuar essa mensagem, o justo vivendo pela fé. Amém? E agora vocês já conhecem, né, sobre a reforma, sobre as 5 solas, sobre os precursores da reforma. Um dia se perguntarem para você, fala, ali com John Wycliffe e John Huss, eles começaram uma mensagem de transformação na igreja, como talvez nós precisamos hoje. Já se fala há mais de 20 anos, né, que a igreja também evangélica e protestante no Brasil precisa de uma reforma. E essa reforma, ela sai de homens consagrados a Deus, homens que decidem viver a verdadeira fé. E esses homens de Deus estavam dispostos a morrer, ser perseguidos, né, e para pregar a verdadeira palavra de Deus. E depois Deus levantou outros em outros momentos, como John Wesley, Carlos Wesley, Charles Finney, John Moody e outros mais. E depois, como nos tempos mais atuais, Billy Graham e outros mais. Deus vai levantando homens de Deus para transformar e muitas vezes voltar até a essência da palavra de Deus. Às vezes a gente, com tanta tecnologia, a gente precisa voltar só para a palavra de Deus. Vocês viram que eu mandei aí da história das presas lá na Turquia. Uma delas tinha uma Bíblia, mas a Bíblia dela já não tinha algumas páginas. Por quê? Algumas páginas ficou com outras presas. Às vezes uma página da palavra de Deus, ela já traz vida para quem já está sem esperança. E o missionário falou que o próximo passo do trabalho com as presas lá na Turquia é entregar a Bíblia para elas, para que elas tenham a palavra de Deus para se alimentarem, que nós possamos se alimentar da palavra. Senhor Deus maravilhoso, Pai, queremos esta manhã pedir que de maneira especial o Senhor, Pai, permaneça no nosso coração, nos fortaleça em meio às dificuldades da vida, nos ajudando, Senhor, nos ajudando a estarmos firmes na sua presença. Como John Huss, Wycliffe e o próprio Martim Lutero, homens dispostos a viverem a fé verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, também a sermos protestantes, que protestam contra a injustiça, que protestam contra a corrupção, que protestam, Senhor, contra aquilo que há de mal, e principalmente, muitas vezes dentro da igreja, Senhor. Clamamos para que o Senhor possa transformar a vida daqueles que creem. Transforme a sua igreja no Brasil, Pai. Uma igreja tão atuante, mas que de tempos em tempos, muitas vezes, perde, Senhor, o seu foco, perde a sua direção, caminha por outros caminhos. Levante, Pai, pessoas que vivam como Paulo, que não se envergonha do poder do Evangelho, que não se envergonha do seu Evangelho, mas que leva a tua mensagem, não só aos seus arredores, mas aos confins da terra. Em nome de Jesus. Amém.